Bom dia a todos. Vamos dar início à palestra sobre dislipidemia, pela acadêmica Michele Nascimento, para falar um pouco sobre essa patologia que é muito frequente e muito importante ser abordada de uma forma bem adequada. Bom dia, me chamo Michele Nascimento e eu falarei sobre dislipidemia. Dislipidemias. Professor orientador, professor Dr. Neival dos Santos e eu, Michele Nascimento. Bem, primeiramente, para falar sobre dislipidemia, nós temos que falar sobre alguns assuntos chaves, que é o metabolismo do colesterol, a dislipidemia e a saúde cardiovascular. Então, é uma das grandes responsáveis pelas doenças cardiovasculares e é a causa principal de morte em todo o mundo, totalizando 30% de todos os óbitos avaliados, no caso, 17,3 milhões. No Brasil, é responsável pela morte de 350 mil pessoas todo ano a cada 40 segundos. Doença coronariana e fatores de risco. Então, quais são os fatores de risco? Primeiramente, nós temos o fumo, depois nós teremos a diabetes mellitus, considerado como um alto fator de risco também, e a pressão arterial acima de 140/90, o HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, menor que 40 miligramas por milímetros, e o histórico familiar de aterosclerose, de parentes de primeiro grau e idade. Então, quais são os principais lipídios que nós abordaremos? Primeiramente, vamos falar sobre o colesterol. O colesterol ele está presente nas liposproteínas, que nós abordaremos mais adiante. Em sua forma livre, ele é o componente estrutural de membrana celular em animais e superfície de lipoproteínas, como acabei de falar. Na sua forma esterificada, é responsável pelo está armazenado no interior das lipoproteínas ou no interior do interior celular e é sintetizado pelo organismo em 70%. As suas principais funções é precursor da vitamina D livre, dos hormônios esteróis e dos sais biliares. Triglicerídeos, ele em sua reserva, ele tem reserva, a sua reserva energética do organismo, no caso, no tecido adiposo, está presente no isolamento térmico e tem como função também compor as lipoproteínas. As principais lipoproteínas. Aqui nós temos as principais. Primeiramente, nós temos os quilomicros, que elas estão ricas em triglicerídeos. Eles são as menos densas e são as maiores. Aqui podemos observar os quilomicros. Logo em seguida, nós temos as VLDL, que são as lipoproteínas de densidade muito baixa. Em seguida, nós temos a LDL, que são as lipoproteínas de densidade intermediária. Em seguida, nós temos aqui as IDI, que são as proteínas de densidade intermediária. E, em seguida, as LDL, que são as proteínas de alta densidade, de baixa densidade, Em seguida, as proteínas de alta densidade, que são as HDL. Aqui nós temos o metabolismo das lipoproteínas. Primeiramente, nós vamos falar de 3 ciclos. Primeiramente, falaremos do ciclo endógeno, no qual as gorduras são secretadas no intestino, são transportadas para o plasma em forma de quilomicro, onde sofre a degradação
pela lipoproteína lipase e são encaminhadas ao fígado e aos tecidos periféricos. Logo em seguida, nós temos o ciclo exógeno, no qual as gorduras armazenadas no fígado são destinadas para a circulação periférica e para os tecidos. Primeiramente, a VLDL é secretada no fígado, no qual carrega lipídios e sofre uma degradação também da lipoproteína lipase, da lipase lipoproteica, no qual é transformada em lipoproteína de densidade intermediária e, posteriormente, em lipoproteína de baixa densidade e se dirige para os tecidos periféricos. Nós também temos o outro ciclo no qual os lipídios eles vão ser carreados dos tecidos periféricos para o fígado. Nós temos o HPL, nós temos as lipoproteínas de alta densidade remanescente, no qual sofre ação da lectina, da colesterol acetiltransferase, se transformando em HDL maduras, no qual é transportado ao fígado novamente. E através da CEPT, ela pode também se transformar em outras lipoproteínas, como a VLDL. Sinais clínicos. Aqui nós temos alguns sinais clínicos que podemos observar em pacientes com dislipidemias. Primeiro nós temos xantomas. Aqui é um xantoma tuberoso, que nada mais é do que essas bolinhas amarelas, no qual o colesterol está presente. E outra forma são os xantelasma alocorniano, através da órbita. Aqui nós podemos observar. Agora eu falarei sobre a formação das placas de colesterol, aterosclerose. Primeiramente, para que ocorra a formação, nós temos que ter uma lesão no endotélio. São por vários fatores de risco, dislipidemia, tabagismo, hipertensão. Então, a camada íntima ela fica mais permeável às lipoproteínas, especialmente a LDL. Então, através dessa lesão, aumenta a permeabilidade, elas adentram a camada subendotelial e no qual aumenta a concentração. Após aumentar a concentração dessa lipoproteína, a oxidação, e elas se tornam imunogênicas. Posteriormente, moléculas de adesão leucocitárias na parede endotelial atraem monócitos, e esses monócitos eles se diferenciam em macrófagos e adentram na parede subendotelial. Isso atraídos pelas LDL oxidadas, no qual os macrófagos passam a englobar as LDLs oxidadas e posteriormente se transformam em células espumosas, que nada mais é do que macrófagos com várias partículas de LDL dentro. E essas células espumosas, posteriormente, elas vão se transformar em placas de aterosclerose
no qual sofrerão oxidação, inflamação e aumentará a destruição de enzimas, no qual sofrerá por destruição de enzimas proteólicas e haverá também destruição do colágeno e muitos outros componentes do tecido endotelial. Então, como dosar lipídios? Primeiramente, nós vamos fazer essa dosagem com jejum, ou seja, jejum de 12 horas. Também nós temos que dosar o colesterol total, o HDL e os triglicerídeos. Geralmente nós vamos usar para dosar o LDL, a fórmula de Friedrich. E em alguns laboratórios também eles fazem também a dosagem direta do LDL. Mas o mais recomendável é usar a fórmula. No qual o colesterol total ele tem que estar menor que 190. O HDL tem que estar maior que 40. E os triglicerídeos menor que 150 com jejum. Ou menor que 175 sem jejum. Agora falaremos sobre as hipercolesterolemias primárias. Geralmente, as primárias são de causa monogênica, causas genéticas, já tem um histórico familiar, ou poligênicas, que tanto contribuem às causas genéticas como o meio ambiente. E nós temos também a secundária, decorrente de um estilo de vida inadequada, de condições mórbidas ou de medicamentos. No caso aqui nós temos principais exemplos: o hipotiroidismo, a síndrome de Cush, a colestase, síndrome nefrótica e medicamentos. Exemplo, a isotretinoína usada no HIV. E agora a classificação laboratorial das dislipidemias. Primeiramente nós temos a hipercolesterolemia isolada, que o LDL é maior ou igual a 160 milímetros a 160. A hipertrigliceridemia isolada, que é o TG maior que 150 ou maior ou igual a 175 se a amostra for obtida em jejum. E a hiperlipidemia mista, que é o TG maior ou igual a 400, obtida através da fórmula do LDL, pela fórmula de Friedrich, e deve-se considerar hiperlipidemia mista quando o LDL ele for maior ou igual a 190 miligramas por decilitro. E o colesterol, o LDL baixo, geralmente nos homens a gente considera menor que 40 e nas mulheres menor que 50. Quando eu considero o HDL baixo, geralmente ele se dá por causas também primárias, genéticas. No caso das causas secundárias, a hipertriglicidemias, insuficiência renal crônica, tabagismo e obesidade abdominal, resistência insulínica. E como que eu vou classificar no caso, fazer avaliação de risco cardiovascular? Geralmente, pessoas que possuem esse alto risco são pessoas que são portadores de aterosclerose na forma subclínica. Como se dá o diagnóstico? Através da ultrassonografia de carótidas na presença de placa, o índice de tornozelo braquial menor que 0,9, o score de cálcio arterial coronariano maior que 100
ou a presença de placas ateroscleróticas na angina, na anjo-CT de coronárias e o aneurisma da aorta abdominal. Também nós temos a doença renal crônica, que é definida também com a taxa de filtração glomerular menor que 60 e o LDL maior ou igual a 190. Presença também de diabetes mellitus, nos subtipos 1 e 2, com LDL entre 70 e 184, e presença de estratificadores de risco ou doença aterosclerótica subclínica, DASC. Que define os estratificadores de risco. Idade maior ou igual a 48 anos, no caso em homem, e maior ou igual a 54, no caso na mulher. O tempo de diagnóstico, diabetes, maior que 10 anos, e história familiar de parente de primeiro grau também, principalmente em homens com idade menor que 55 anos e mulher menor que 65 anos. Tabagismo, hipertensão arterial sistêmica e síndrome metabólica. Outro fator também seria a presença de albuminúria, maior que 30 miligramas de gramas de creatinina, ou a retinopatia e a taxa de filtração glomerular menor que 60. Como nós diagnosticaria a síndrome metabólica? A síndrome metabólica ela é feita pela presença de 3 dos 5 critérios abaixo. O primeiro critério é a obesidade abdominal, dependendo da etnia. A cintura maior que 94 centímetros nos homens e maior que 80 nas mulheres, no caso caucasianos. Triglicerídeos maior ou igual a 150, o HDL menor que 40, no caso em homens, e menor que 50, no caso em mulheres. E a pressão arterial maior ou igual a 13/85 e glicemia maior que 100. Maior ou igual a 100. Aqui nós temos algumas formas de reduzir e prevenir a doença cardiovascular. Nós temos opções de fármacos, estatinas, nós temos ezetimiban, resinas, hidratos de ômega 3. No caso, o fármaco de primeira escolha para tratar a dislipidemia seriam as estatinas. Nós temos alguns representantes aqui das estatinas. Temos as silvastantinas, pravastantinas, a fluvastantinas, pitavastantina, artovastantina e a usuvastantina. Aí, segundo a atualização da diretriz brasileira de dislipidemia e prevenção de aterosclerose 2017, nós temos aqui representando essa cor mais clara aqui, o fármaco que possui a redução da LDL menor que 30%. Nós temos aqui as 3 primeiras, reduzem em 30%. Redução da LDL de 30% a 50%. Na cor intermediária, o cinza mais escuro, nós temos aqui a silvastantina, a pravastantina. Todas elas contribuem numa porcentagem de 30% a 50%. E redução maior que 50%, nós temos somente dois subgrupos aqui. As duas últimas, elas contribuiriam numa faixa de maior que 50% a redução da LDL. Então,
quais são os valores recomendados da LDL? As pessoas que elas já possuem a doença cardiovascular, com alto risco, no caso o diabetes, fatores de risco associados geralmente, maior que 20% em 10 anos e maior que 10% em mulheres. Isso no caso dos homens e 10% maior que 10% nas mulheres. Então a LDL ela tem que estar menor que 50%. E em pessoas de risco intermediário tem que estar menor que 100 miligramas por demilitro. E pessoas de baixo risco menor que 130. Tratamento. Então, tratamento, como nós sabemos, é uma doença crônica, ela não tem cura, nós temos que fazer o tratamento. O tratamento é contínuo, deve ser atingido por valores preconizados para o grau de risco, tem que ter um acompanhamento médico, fazer uso de estatinas, ter uma dieta pobre em gorduras saturadas e controlar fatores de risco, como cigarro, controlar a pressão, a hipertensão, a diabetes, sedentarismo, fazendo atividades físicas regularmente. E essa é a referência, essas são as referências. Bom dia. Eu acho assim, com relação à palestra que foi proferida agora, eu acho de fundamental importância algumas situações. Levar em conta assim, que dislipidemia é uma doença realmente, doença da atualidade, né, em função da uma alimentação mal orientada e um fator de risco muito grande, com certeza. Os quadros de doença coronariana, com certeza, tem uma relação muito próxima com a dislipidemia, né? E o que é importante que eu acho dessa aula é algumas coisas com relação, por exemplo, com relação ao exame físico. Os pacientes que têm uma dislipidemia, eles são típicos, na verdade, com relação a sinais, né? Esses sintomas, que são aquelas deposições de gordura, geralmente em articulações, tipo cotovelo, joelho, e é muito frequente, né? O chantelasma, que são aquelas deposições geralmente periorbitário, tem umas manchas um pouco mais elevada, que fica periorbitariamente, e o halo corneano é um halo que fica na íris, na verdade. No sobrenadante, você percebe que é um dos sinais assim, meio que típico, né, das dislipidemias. Uma outra coisa que eu acho também que é interessante falar, e eu acho preocupante, na verdade, é com relação à terapêutica. Por exemplo, o que eu percebo, eu faço ambulatório pela cirurgia vascular na universidade, que alguns pacientes que vêm do interior, acho que é importante, né, nesse momento os colegas também terem essa visão, eles vêm à consulta aqui em Manaus e é prescrito para ele a estatina de acordo com o perfil lipídico desse paciente. Bom, a gente sabe que as estatinas são utilizadas, mas devem ser utilizadas somente nos casos que há realmente uma necessidade importante de usar, ou seja, perfil lipídico moderado e tudo, que você acha que percebe que só com a dieta não vai melhorar, aí você prescreve uma estatina. No entanto, a gente tem que ter uma ideia importante que ela só deve ser utilizada em perfil lipídico alterado, ou seja, o paciente vem, fez um lipidograma e percebeu que está, o meu colega percebe que está o perfil lipídico aumentado e ele passa uma estatina. Bom, essa estatina vai diminuir essa quantidade de gordura, né? A ação, na verdade, dela é essa, né? Tanto que a estatina, de modo geral, ela sobre uma enzima chamada HMG, coenzima A redutase, né? Que é produzida no fígado e com isso ela inibe essa produção excessiva da gordura em si, né? Então, mas vai chegar uma hora que vai ficar estável esse paciente, ou seja, ele vai ficar com o perfil lipídico normal. E nesse momento tem que ser retirado a estatina desse paciente. Porque eu já avaliei paciente que veio do interior, que passa um ano tomando estatina, e isso não é bom, porque vai chegar uma hora que está com o perfil lipídico adequado, e ela vai começar a agir na musculatura. Então não é raro encontrar paciente que nos procura com uma dor intensa nos membros, e você vai avaliar a parte de membros, percebe que tem um pulso adequado. No entanto, tem assim, você começa a investigar qual que seria a origem daquela dor, e você percebe que nada mais é do que o uso indiscriminado da estatina, entendeu? Então ela está tendo uma ação a nível de musculatura,
em função daquele paciente já ter o perfil lipídico já está adequado e continuar usando a estatina. Isso eu acho muito perigoso, eu acho muito complicado. Então, o que eu sugeri aos colegas seria mais ou menos isso, né? Que só tomasse a estatina, ou prescrevesse a estatina, no entanto, depois do tratamento, assim, de acordo com um mês depois, eu acho que seria adequado, depois de ter tomado uma caixa da medicação, assim, solicitar um novo perfil lipídico, porque se estiver normal, não há necessidade de estar tomando estatina a vida toda. Tá? Então, eu percebo muito isso de pacientes aqui no interior que vêm aqui à capital, passada a estatina, volta para o seu interior e não teve esse cuidado, ou talvez não ter tido essa orientação e continua usando a estatina, que é muito perigoso. E nos colocando à disposição de vocês, se alguém tiver alguma dúvida, queira perguntar algo. Então, obrigado pela atenção de vocês.